Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar falando conosco, ó Pai. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor já está trabalhando de forma tremenda no meio de nós. E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue agindo. Espírito Santo de Deus, flui no meio de nós. Vem com Tua unção, com Tua graça. Vem, Senhor Deus, trabalhando nos nossos corações e preparando-nos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glórias a Deus. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor, Deus colocou para que nós pudéssemos ministrar. Uma palavra que eu gosto muito dela. Um livro que muito discutido já se foi teologicamente com respeito à sua veracidade. Um livro em que, junto com o livro de Jonas, foi muitas vezes tentado tirar de dentro do cânon, por achar que se tratava apenas de uma poesia. O livro de Jonas, por exemplo, muitas pessoas diziam: como pode alguém ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe? Mas o próprio Senhor Jesus dá testemunho disso, dizendo que como Jonas ficou, ele também ficaria. Então, dando veracidade ao livro de Jonas. O livro de Jó, ele aparece no livro de Hebreus, o autor dos Hebreus, dizendo a respeito de Jó, dizendo que Jó era uma pessoa que realmente existiu. E quando nós olhamos para esse texto narra uma situação tão tremenda. Muitas pessoas até elas se identificam com esse livro. Não porque alguém pode passar por aquilo que Jó passou. Porque a Bíblia ela é clara em dizer, ou até mesmo os ensinos bíblicos, que quando aparece uma vez alguma coisa na Bíblia, isso não é referência de que vai acontecer várias vezes. O que se torna referência de que pode acontecer várias vezes é quando se repete na Bíblia. E isso pode até se tornar em uma doutrina. Mas a vida de Jó significa que houve um Jó apenas. Mas nós acabamos nos identificando porque nós vemos Jó alguém que foi provado. Alguém que passou por uma situação muito difícil. Alguém que passou por situações que, aos olhos humanos, podemos dizer até que seria impossível um ser humano passar e suportar como Jó suportou. A Bíblia fala a respeito desse texto e narra detalhes tremendos, porque o livro de Jó não é um livro pequeno, um livro de meia dúzia de capítulos, não, é um livro que tem 42 capítulos, que narra uma história que também não foi pequena, mas uma história longa, uma história onde começa com Jó sendo o homem maior do Oriente. Traça um período em que Jó perde tudo, inclusive a sua saúde. E termina o livro mostrando em que Deus pode triunfar na vida daquele que passa por dificuldades, mostrando que o controle de todas as coisas sempre estará nas mãos de Deus. Eu já abro um parênteses para profetizar sobre a sua vida. A última palavra sempre será a de Deus.
A última palavra para minha e para a sua vida sempre será de Deus. No livro de Jó, diz Agostinho que existe 7 vozes que falam nesse livro. A primeira voz que fala é a voz do diabo. Satanás aparece falando nesse livro. Só que é interessante que eu já vi tantas pessoas falarem que o livro de Jó é um livro onde mostra o poder que o diabo tem. Mas se nós olharmos atentamente, o diabo aparece no capítulo 1 e no capítulo 2 e não aparece mais na história de Jó. Mas quando se trata de Deus, Deus aparece no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 40, 41, 42, dizendo: Deus sempre estará do lado daquele que é seu filho. Ou seja, o protagonista na nossa vida nunca vai ser o diabo. Às vezes, a gente até dá a ele uma situação, um aspecto de que ele é muito poderoso, mas na verdade, maior é aquele que está conosco. Maior é o Senhor na nossa vida. Deus sempre será maior sobre a sua vida. Diga para o seu irmão assim: ele está no controle de Deus. Como assim está no controle de Deus? Um dos maiores pregadores do Evangelho dessa geração, que morreu há poucos dias, poucos meses atrás, Billy Graham dizia que Satanás é como um cachorro muito bravo, mas preso numa coleira, e a corrente dessa coleira está nas mãos de Deus. Ele só vai até onde Deus permitir. Sabe o que significa? Deus não permite que ele toque na sua vida. Você está sempre guardado por Deus. Agora, uma segunda voz que aparece aqui é a voz da mulher de Jó. A mulher de Jó aparece de uma forma interessante como protagonista. Uma mulher que só fala uma vez em todos os capítulos de Jó. Uma mulher em que muitas pessoas até já disseram que ela deveria ser morta. Outros disseram assim: que mulher é essa? Uma mulher louca. Mas a Bíblia nunca disse que ela era louca. Jó disse assim: falas como uma louca. A palavra como está expressado no texto original, alguém que não é, mas se pareceu no momento. Agora pare para pensar a história de uma mulher que perde seus 10 filhos. Perde o seu esposo, porque nessa altura, quando ela fala isso, o esposo já está doente, enfermo, e a doença dele o tirou de dentro da sua casa e levou ele para um lugar onde ficavam leprosos. Já não está mais no meio da família, nem meio ao povo. Está afastado. Então, como posso criticar uma mulher no momento desse por uma única palavra? Eu digo para o seu irmão assim: não podemos criticar ninguém. Diga para o seu irmão assim: você não conhece a história de ninguém. Agora diga assim para o seu irmão assim: a minha história Deus conhece. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente vive em meio a igreja em si, vive em meio a um vislumbres de santidade, em que nós nos revestimos de uma santidade tão grande que começamos a achar quem é e quem não é mais santo. A igreja dessa geração é uma igreja que parece até que tem um detector de santidade. As pessoas conseguem medir a santidade do outro e achar que ele é mais santo, esse é menos santo, aquele é mais santo. Mas Paulo disse assim: eu sou o mais pecador que todos. Como pode um homem que foi apóstolo, escreveu as cartas que nós temos, dizer: eu sou o mais pecador? Jó era a fonte da onde viria novas bênçãos de Deus para a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: você sempre terá uma fonte. Sempre haverá fontes em volta de você.
Sempre haverá. Por mais que você veja fontes sendo entulhadas por pessoas, fique tranquilo, porque aquele que está em Deus, entulha um poço, ele abre outro, entulha um poço, ele abre outro, entulha um poço, ele abre outro, porque ele tem a bênção de Deus, e aonde ele cava tem água, tem fonte de Deus para a sua vida. Aonde você cavar, irmão, fique tranquilo, Deus vai fazer jorrar água viva, tem fonte de Deus para você, Deus vai sempre preservar a fonte da bênção sobre a sua vida, Deus vai preservar. Pastor, veio a luta tremenda, o negócio foi tremendo, acabou tudo, quem estava sexta-feira ouviu a palavra, acabou-se tudo, mas tudo mesmo, tem um pouquinho de azeite lá, tem fonte. Pega vasilhas, e pega muitas vasilhas. E ela foi e pegou muitas vasilhas. E ela pegou aquele pouquinho de azeite e começou a derramar nas vasilhas. E derramando, e derramou. Encheu todas as vasilhas e a Bíblia diz que a fonte parou. Não cessou, não acabou, só parou. Aí o profeta disse para ela assim, agora vende tudo e vive do resto. Sabe o que é o resto que o profeta estava falando? Se você olhar a palavra que está traduzida por resto, é a mesma palavra que ela disse para o profeta, a tua serva não tem nada, a não ser um resto de azeite numa botija. Ela vendeu tudo que ela tinha, mas cada vez que ela precisava de um milagre, a botija estava lá com o resto para derramar e multiplicar. A fonte nunca vai secar. Ei, fique tranquilo, Deus vai preservar a fonte. Fique tranquilo. Ei, vem um tempo de bênção sobre a sua vida. Um vento de novidade de Deus sobre a sua vida. Ei, Deus vai renovar a tua força para você viver o novo dEle. A fonte não seca. Diga, minha fonte não seca. Diga, eu vou viver da fonte. Já cutuque alguém, diga assim, você vai viver da fonte. Aleluia. 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 Deus até fala com os amigos de Jó. Diz para eles, viu? Vão lá agora e prepare um sacrifício, porque eu vou pedir para que Jó venha orar por vocês. E eles vão e obedecem, porque em todo esse período que eles viveram, todo esse período que eles viram a vida de Jó, eles conheceram o Deus de Jó. E quando Deus fala com eles, eles obedecem a Deus. E quando Jó vai até eles para orar por eles, sabe o que significa, irmão? Eu vou dizer alguma coisa para você guardar no seu coração. Não importa como estamos, sempre Deus ouve a nossa oração. Ah, mas eles estavam sãos, Jó estava doente, mas Jó estava com uma coisa preservada, a sua alma. Estava com a alma preservada. E como ele estava com a alma preservada, Deus disse assim, pode chamar ele, porque o corpo pode estar doente, mas vou curar o corpo dele hoje. Aleluia. Vem e ora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a dificuldade vem contra a sua vida para fazer você parar de orar. Não pare de orar, porque a sua oração é ouvida diante de Deus. Nunca pare de clamar, nunca pare de agradecer. Estamos vivendo uma época em que as tribulações, as dificuldades vêm contra a nossa vida para tentar nos calar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se cale, continue orando, continue buscando. Pastor, mas eu não sei fazer grandes orações. Ore do seu jeito. Seja sincero com Deus, porque quando você clama, quando você ora, quando você busca a Deus, a Bíblia diz que Ele está com os ouvidos abertos para ouvir a sua oração. Não deixe de orar. Jó, ainda doente, conseguiu interceder por aqueles que eram seus amigos. Deixa eu dizer algo para você. Você ainda é chamado por Deus para intercessão, para orar pela família, para orar por amigos. Não importa o que passamos, irmão, continuaremos orando uns pelos outros. E quando oramos intercedendo, são sementes lançadas que Deus fará na nossa vida uma grande colheita.
Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. E você, irmão, assim, ore, que a bênção chega. Havia um homem. Isso era a introdução, vou pregar agora. Havia um homem. Primeira coisa que eu entendo nesse texto, daquilo que Deus deu para que eu falasse com você. E eu tinha que falar tudo isso para preparar você para entender isso. A Bíblia está dizendo que esse flagelo, que essa dificuldade, que tudo isso que narra esses capítulos que vão para frente desse texto, tudo isso fala a respeito de alguém que não era um anjo. Como assim, pastor? Explica melhor. Aqui está dizendo, havia um homem. A palavra está dizendo, Jó era igual você. O que esse texto está dizendo? Ei, irmão, não fique preocupado porque você não vai morrer no meio da prova. Era homem e Jó passou e aguentou. Você vai passar também e vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Ei, aqui a Bíblia está dizendo, quem enfrentou tudo isso que o pastor acabou de falar, foi homem, uma pessoa normal como eu e você. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, vai vir a luta que vier contra a minha vida, eu sou um homem firme e vou vencer. Você é uma mulher de Deus e vai vencer, porque o Senhor estará com você. Ele vai te colocar na promessa, porque foi Ele quem fez a promessa. Não foi homem que fez a promessa, foi Ele quem fez a promessa. Porque muitas vezes nós olhamos para os personagens da Bíblia e achamos que estamos distantes dele. Mas o autor fez questão de dizer, esse Jó, esse camarada bom, esse homem que é chamado o pai da paciência, esse cara era homem. Igual você, igual eu. Sujeito às mesmas paixões. E Jó venceu. Você vai vencer. Pastor, mas não está fácil. Eu não vim para pregar aqui que estava fácil. Eu vim pregar que você vai passar. Eu não vim dizer para você que vai ser um mar de maravilhas. Eu vim dizer que esse mar está com vento, mas Jesus está no barco. Pastor, está difícil, a porta fechou. Fique tranquilo, irmão. Tranquiliza a tua alma, o teu coração. O que Jó mais exercitou nesse período da vida dele como homem, mostrando que podemos exercitar, é lançar sobre Deus a ansiedade, porque Ele cuida de nós. Jó exercitou uma coisa chamada paciência. O que é ser paciente em meio a essa situação? É entender que se não é hoje, vai ser amanhã. Mas que Deus está no controle. Jó chega ao ponto de dizer para a mulher dele, recebemos o bem de Deus e agora não vamos receber o mal. Ele não estava dizendo que Deus era mal, ele está dizendo assim, se Deus permitiu que alguma coisa acontecesse, eu vou dar glória mesmo assim, porque se Deus permitiu, Ele está ensinando alguma coisa, eu vou aprender, eu vou sair do outro lado maior, eu vou crescer na presença dEle, porque Ele está comigo. Ele está com você. Diga, o Senhor está comigo. Ele está com você. Esse texto fala que Jó era um homem da terra de Uz. A terra de Uz, uma terra totalmente idólatra. Cheia de idolatria. Um lugar que para viver, sendo temente a Deus, não era fácil. Cujo nome era Jó. A palavra Jó, o nome Jó, original hebraico, diz respeito a perseguido. Jó era um homem que vivia perseguido por conta da sua fé. Significa que não estamos sozinhos. Significa que ser perseguido, Jesus disse, aquele que é perseguido é bem-aventurado. Estamos vivendo uma época em que não podemos falar mal de ninguém, não devemos mesmo, mas falam tão mal do cristão. Num mundo que está vivendo, parecendo a época de Noé, como disse Jesus, será nos tempos de Noé, como a época de Noé. Um mundo decaído.
Mas Jó, aleluia, mesmo perseguido, em um lugar que adoravam muitos deuses, ele foi fiel a Deus. Seja fiel a Deus, irmão. Seja fiel a Ele. Pastor, lá na minha família, todo mundo de outras religiões. Seja fiel a você. Pastor, lá no meu trabalho, está cheio de gente que não gosta de crente. Seja fiel a Deus. Pastor, lá na escola, na faculdade, eu não consigo expressar minha fé. Continue fiel a Deus. Não abra mão de ser fiel a Deus. Ei, hoje eu estava vendo uma informação. Essa informação me deixou o coração muito triste. O IBGE lançou uma pesquisa junto com o CEPAL. E a pesquisa fala a respeito de nós. E a pesquisa diz que nós somos 50 milhões de cristãos protestantes no Brasil. Mas deveríamos ser 100 milhões. Aí você vai falar assim, pastor, por que deveríamos ser 100 milhões e não 100? Porque a mesma pesquisa diz que existe 50 milhões de desviados. Para cada um de você que está aqui, tem um cristão que se desviou por algum motivo que está lá. Sabe como a gente resgata eles? Sendo fiel a Deus. Porque talvez a religião magoou ele. Talvez a dificuldade o sufocou. Talvez ele não resistiu àquilo que estava em volta dele, não teve amigos para o ajudar. E se nós não resistirmos como cristão no mundo aí fora, a gente não resgata esse povo. Nunca na história do Brasil houve tantos desviados como essa geração que vivemos. Você acredita que num país com 200 e alguma coisa milhões de habitantes, poderíamos ser 100 milhões? E o que temos feito? Às vezes, se calamos. Às vezes, quando perguntam a nossa fé, deixamos de lado a resposta. Jó era fiel no mundo idólatra. E sabe o que ele conseguiu? Ele conseguiu, nesse mundo idólatra, ser o maior homem desse mundo. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando somos fiéis, Deus faz com que a gente destaque aí fora, para que as pessoas vejam que o que nos fez destacar foi Deus na nossa vida. Deus é o maior interessado para que tudo na sua vida dê certo. Deus é o maior interessado para que os seus negócios aconteçam. Deus é o maior interessado para que a sua saúde seja restabelecida. Deus é o maior interessado para que as portas se abram. Deus é o maior interessado para que o teu casamento seja restaurado. Porque tudo isso acontecendo na sua fidelidade, o mundo aí fora vai saber que existe um Deus que muda histórias. Que existe um Deus que nos tira de um lugar difícil e nos coloca em terra firme para adorar ao nome dEle. O teu Deus está pronto a fazer o milagre que você precisa. Diga, eu vou ser fiel. Ele era um homem sincero. A palavra sincero é interessante que o original diz respeito a um homem completo. Completo. E com respeito ao que está falando aqui, não está falando a respeito de um homem somente voltado para Deus. Está falando a respeito de um homem na sociedade. Sabe o que está dizendo? Um dos segredos de Jó era ser alguém que era verdadeiro. Alguém que tinha fidelidade com amizades. Alguém que era fiel a Deus. Mas acima de tudo, era alguém que era exemplo numa sociedade distorcida. Sabe o que quer dizer? Seja exemplo naquilo que você faz como cristão. Seja completo, sincero, verdadeiro. Ah, pastor, mas só uma mentirinha só. Como que a gente mede o tamanho da mentira?
Quem nunca ouviu assim a frase mentirinha? Quem já ouviu? Aquele cara contou uma mentira forte, né? Outra é só uma mentirinha. Como mede mentira? Qual é o aparelho que dá um... Né? Osmar aqui, que benção. Um aparelho que mede, né? Essa mentira deu 10%. Né, pastor Marcelo? Essa aqui deu 50%. Não tem. Por que não tem? Porque mentira é mentira. Seja verdadeiro. A verdade te levará sempre a lugares melhores. Pastor, mas se eu contar algumas verdades, vai ter... Ei, irmão, seja verdadeiro. E eu não estou dizendo para você ser verdadeiro a ponto de chegar assim, mas você não está muito bem vestido hoje não, irmão. Você está sendo grosseiro. Parece que a irmã engordou. Pastor que falou para ser verdadeiro. Ei, irmão, não seja grosseiro. Pastor, mas se eu falar que ela emagreceu é mentira. Não tem o que falar, fica quieto. Se o que você vai falar não vai edificar, não minta, fique quieto. Está entendendo? Amém? Amém? Então, contudo que alguém diga assim, seja verdadeiro. Mas diga para ele assim, mas vigia. Negócio de verdadeiro. Reto. A Bíblia fala que ele era reto. Sabe o que significa o termo reto? O termo reto hebraico diz respeito a uma pessoa que não está voltada para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Está focada em um objetivo. Quando eu vi esse termo, estava lendo, buscando. Quando eu vi esse termo original, me despertou uma coisa interessante. Jó tinha foco. Jó sabia o que ele queria da vida dele. Jó empreendia suas forças no foco. Nós estamos vivendo, irmão, um tempo em que nós ouvimos a palavra de Deus, mas não focamos na palavra. Vivemos um tempo em que nós não temos foco na nossa vida. Vivemos um tempo em que atiramos para todos os lados. Ei, foco! Não atire. Pastor, eu vou atirar para todo lado, vai cair alguma pomba. Corra atrás de uma pomba só, irmão. Quando eu era menino, meu avô caçava. Nessa época podia caçar e não existia essa conscientização a respeito dos animais. E ele se escondia na chácara, ele fez um negócio de capim, assim, que parecia uma oca, assim, meia oca. E ele entrava debaixo da oca e ficava ali com a espingarda dele, esperando os passarinhos virem. E às vezes eu ficava lá com ele, observando ele. E era interessante que, às vezes, vinha um punhado de passarinhos ou de pombas do mato. E quando elas pousavam, ele mirava, daqui a pouco voavam e ele não atirava. Eu falava, por que não atirou, né? Um monte voando, se você atirar, né? Impossível não acertar uma. Aí vinha de novo e voava. Aí quando já se fazia mais de uma hora que estava ali, porque eu era adolescente, era menos que adolescente, era criança ainda, já não estava aguentando mais ficar atrás daquele negócio. Eu falei, por que o senhor já não atirou de uma vez? Ele falou assim, não estava na mira. Se não estiver na mira, não adianta atirar. Sabe o que eu aprendi? Coloque algo na sua mira para você ir em direção ao foco. O nosso problema é que a gente não para mirar. A gente não para olhar qual é o foco. A gente não para, quando Deus dá uma palavra profética, uma direção profética, a gente não para ouvir de novo o que Deus falou, escrever e tentar interpretar, falar, o que Deus está falando? Eu vou pelo foco. Vou por aqui. Mas a gente ouve Deus falando, Deus fala assim, eu vou prosperar você, então beleza, eu vou fazer um negócio aqui, não dá certo, agora eu vou fazer outro aqui, não dá certo, tudo um diferente do outro, você está sem foco.
Deus vai te dar direção. Outra coisa importante para você ter foco é você não ficar preso ao passado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é um Deus de presente e futuro. Deus está interessado naquilo que você faz no presente, porque é o presente que te leva para o futuro. O passado passou. O apóstolo Paulo dizia assim, na sua palavra, ele deixou escrito para nós: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu foco no alvo. A palavra que ele está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem um verbo interessante grego ali, que diz assim, cortar. Paulo está dizendo, eu estou cortando todos os meus vínculos com o passado, porque eu não quero saber de passado, meu foco é futuro. Ei, corta os vínculos com o passado. Mas pastor, tem coisa que aconteceu lá, que eu fico lembrando, esquece, irmão, deixa para lá. Vai para o foco, irmão, deixa o passado para trás. Corta os vínculos com o passado, não fique remoendo. Mesmo que o passado tenha sido bom, melhor é o que Deus tem para você. Desliga. Porque muitas das vezes esse passado que está sufocando você. Desliga. Sabe, a única pessoa que vive de passado, segundo a Bíblia, o diabo. Porque Deus, ele diz assim, dos teus pecados eu não me lembro. Os seus pecados foram lançados no mar de... Deus é o único que consegue realmente esquecer. E não é amnésia. É determinação. Sabia que quando você erra e você se arrepende, o diabo vai diante de Deus. Senhor, olha lá, fulano pecou. Aí Deus fala, faz quanto tempo que ele pecou? 2 minutos. Aí Deus dá uma olhada. Ah, mas ele se arrependeu há 1 minuto atrás. Eu não me lembro mais. Não me lembro mais. Um pastor renomado, conhecido internacionalmente, americano, disse que teve uma visão uma vez. E ele via que ele chegava diante de uma luz, um clarão muito forte. E ele entendia que a visão estava mostrando uma chegada dele às dimensões celestiais, ao céu. E quando ele chegava, ele era muito bem tratado a ponto de constrangê-lo. E quando ele se constrangeu, ele disse assim, mas eu sou pecador. E ele disse que essa voz ecoou com eco. Assim que faz, né? Eco. E aí um anjo veio e o levou diante de um livro. E falou, qual é o seu pecado? Ah, eu fiz isso de errado. E o anjo virou o livro. Não estou achando aqui, acho que tem alguma coisa errada. Qual é o seu pecado mesmo? Ah, eu fiz isso e fiz isso. E o anjo, não estou achando. E ele falou, mas por que você não está achando? Porque provavelmente não existe mais. Porque o sangue de Jesus já te livrou dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não se prenda no que aconteceu hoje à tarde. Ah, pastor, você não sabe o que fizeram comigo. Fizeram é verbo. O que importa é o verbo futuro. Ei, deixa eu dizer algo para você. Foque hoje. Prepare-se para o futuro. Porque Jesus tem algo melhor do que o seu passado. Esquece, se desprende, corta os vínculos. Aqui está dizendo ele era reto, focado, não ficava com vínculos. Se você vê a história de Jó, em nenhum momento ele voltou e disse assim, ah, mas eu perdi tantos camelos. Passado. Ah, eu tinha tantas ovelhas. Passado. Jó só se preocupava em adorar a Deus, porque ele estava focado em que Deus se levantaria, que mesmo uma árvore cortada ao cheiro das águas, ela brotaria. Ele estava dizendo, eu ainda acredito que Deus vai mudar a minha história.
Não importa o que ficou para trás. Foco, frente. Deus tem coisa melhor para você. Diga comigo, Deus tem coisa melhor para mim. Diga, Deus vai me colocar na promessa. Já cutuque alguém e diga assim, a tua promessa está chegando. Irmão. Tua promessa está chegando. Porque Ele é fiel com a sua palavra. Lá na frente, porque horas vão, diz que ele teve 7 filhos, 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumenta, ou 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todo o Oriente. Essa palavra assim me chamou a atenção, maior de todo o Oriente. A palavra maior aqui, interessante que ela não está fazendo referência a bens, está fazendo referência à pessoa Jó. A palavra maior de todo o Oriente não está fazendo referência à quantidade de bens que ele tinha, ou à quantidade de filhos que ele tinha. Está dizendo que Jó tinha algo maior do que isso, que o fazia maior. Aí você começa a ler o livro de Jó com calma, e você vai ver que em um determinado momento do livro diz que Jó era os olhos do cego. Em um outro ponto diz que Jó era os passos do aleijado. Em um outro ponto do livro de Jó diz que Jó tinha o seu coração voltado àqueles desmerecidos, a viúva. Quando eu comecei a ler isso, eu comecei a entender que a maior grandiosidade de um homem nunca vai estar nos bens. Jó perdeu tudo, mas continuou sendo grande. Deixa eu dizer algo para você. Nós temos uma visão muito próxima daquilo que é conquistável, mas o que Deus quer que a gente entenda, que mais do que ter um carro novo, mais do que ter uma ótima casa, mais do que estar bem financeiramente, mais do que ter bens para mostrar como a sociedade mede, que o que são maiores são aqueles que têm os melhores bens ou os maiores bens. Maior para Deus é quem você é e não o que você tem. Para Deus, nós podemos ser medidos da forma em que nós tratamos o nosso próximo. Para Deus, nós somos medidos da forma em que vivemos no contexto de família. Para Deus, nós somos medidos, aleluia, em quem verdadeiramente somos. Chegar de carro zero diante de Deus não comove o coração de Deus. Mas quando estendemos a mão para o próximo, aleluia. Seja grande. Pastor, mas a dificuldade está tão grande. Jó continuou sendo grande quando perdeu tudo. Jó continuou sendo grande doente. Jó continuou sendo grande mesmo depois de perder filhos. Jó continuou sendo grande porque a grandeza de um homem está nele e não no que ele tem. Deixa eu dizer algo para você, guarde isso no teu coração. Quando entendemos isso e o nosso foco é ser grande diante de Deus, as demais coisas Deus vai acrescentar. Sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo, foque em ser melhor do que ontem. Foque em não ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que você é hoje. Seja melhor. Qual é o parâmetro, pastor, para mim? Seja melhor que você foi ontem. O parâmetro é esse. Porque às vezes a gente fica medindo parâmetros, né? Paulo mesmo teve uma época que falava assim, sede imitadores de Cristo como eu também sou. Ele era o parâmetro. Mas conforme ele foi andando com Cristo e foi tendo melhorias na sua vida, e foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, ele se tornou um homem grande.
A outra vez que ele foi escrever sobre isso, ele disse assim: sede meus imitadores. Primeiro ele fala, sede imitadores de Cristo. Era o começo da caminhada. Mas quando ele começou a caminhar, e ele entendeu que a grandiosidade do homem não estava nos seus bens, porque Paulo não tinha bens claramente descritos na Bíblia. Ele era um missionário do campo. Missionário do campo. Não estou dizendo que ele não tinha bens. Estou dizendo que claramente a Bíblia não cita em nenhum momento que ele tinha casas, fazendas. Não. A Bíblia fala que ele era um homem do campo. O foco dele era pessoas. Ele cresceu e se tornou tão grande que ele pode agora olhar para mim, sede meus imitadores. O mesmo homem que disse que tinha um espinho na carne, ele dizia, mas pode olhar para mim, seja meus imitadores, porque o foco é você ser grande, não pelo que você pode ter, mas por aquilo que você pode ser. Diga, eu posso ser. Diga, é só um pouquinho de esforço. Diga, é foco. Diga, é sinceridade. Eu vou ser grande. Pastor, você está contradizendo o Evangelho. O Evangelho diz que o maior é o menor. Porque a grandiosidade de um homem está em ser humilde. Você pode ser grande quando você foca em pessoas. Você pode ser grande quando você não está focado em ter coisas, mas em ser verdadeiramente um cristão.